Primeiro e segundo reis, quer entender direito? Então vem comigo que eu vou falar para você 5 coisas que você precisa saber sobre os livros de reis que farão com que você entenda a obra muito melhor. O texto bíblico vai ficar mais claro para você. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Quando você faz isso, você se torna parte de tudo aquilo que a gente faz aqui nesse pequeno espaço da internet. Isso se torna propriedade um pouco sua também. E hoje a gente vai falar de primeiro e segundo reis. O primeiro livro de reis, o segundo livro de reis, que na verdade são um livro só, que por motivos de espaço, ocupando muito espaço, na antiguidade a gente dividia isso em 2 rolos, e aí a gente fala em primeiro e segundo reis. 5 coisas que você precisa saber, e antes disso, talvez dar um pulinho aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra os meus cursos, caso você queira saber mais sobre Bíblia, e também a bibliografia desse vídeo aqui, para você se aprofundar ainda mais na compreensão do texto bíblico e saber de onde vêm essas coisas que a gente conversa sobre primeiro e segundo reis. Primeira coisa, então, que você precisa saber sobre o livro de reis. O livro de reis retrata uma sucessão de monarcas, tiranos, centralizadores, violentos, mais ou menos em resposta àquilo que a gente viu no caos de Juízes. 1 e 2 Samuel é uma transição do momento dos juízes para o momento dos reis, e no momento ali dos reis, no lugar do caos que nós vemos nos juízes, nós vemos a ordem tirânica e violenta. Reis absolutamente centralizadores e tiranos. Isso começa já em Salomão, quando Salomão assume o trono e ele está diante de opositores. A resposta de Salomão aos seus opositores é absolutamente sangrenta. E isso se estende no reinado subsequente dos reis de Israel, dos reis de Judá. O filho de Salomão acaba dividindo o reino entre Reino do Sul e Reino do Norte, precisamente por causa desse tipo de resposta autoritária, violenta e tirânica. Jeroboão representa ali as tribos do norte, chega até Roboão, que é o filho de Salomão, e diz assim: olha, o seu pai, ele foi muito duro conosco, e a gente precisa aí de uma folga, se referindo aos trabalhos forçados que Salomão impusera às tribos do norte na construção da maravilhosa cidade de Jerusalém, os grandes palácios que Salomão construiu para si, para suas esposas, no período do seu reinado. E a resposta de Roboão a Jeroboão é absolutamente cruel, de dizer: olha, se o meu pai foi duro, vocês não sabem o que é dureza, eu serei ainda mais duro. Isso acaba ocasionando a divisão dos reinos do norte e do sul. As tribos do norte acabam constituindo um reino, que é o reino de Israel, e as tribos do sul, Judá, Benjamim, Levi, acabam formando o reino de Judá no sul. Isso, posteriormente, acaba ocasionando até o desaparecimento dessas tribos do norte em Israel, uma vez dominados pela Síria, com suas políticas de deportação e de miscigenação. As genealogias e a herança das tribos do norte acabam se perdendo ao longo do tempo, elas desaparecem na história. Mas é o relato de reis tiranos, centralizadores, cruéis, autoritários. Isso é a primeira coisa que você precisa entender ali do livro dos livros, né, Primeiro e Segundo Reis, é que nós temos esses reis autoritários e tiranos. A segunda coisa é que essa tirania, ela que encontra exceções ali em Ezequias, Josias, Asa, que são bons reis, mas essa tirania, ela é uma antítese do rei idealizado no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio prevê a chegada de um rei. Quando vocês tiverem um rei, ele deve ser assim, 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 assado. E o que nós vemos nesses reis de Judá e de Israel é uma antítese do que a lei de Deuteronômio preconiza. A título de exemplo, isso também começa em Salomão. Uma das coisas que está ali em Deuteronômio é que o rei não deveria, por exemplo, possuir muitos cavalos e muitas carruagens.
E a descrição de Salomão com o rei se inicia, entre outras coisas, com o número de cavalos de carruagens que ele possui, que é absolutamente gigantesco. Isso é uma dica do autor de Reis para dizer, olha, isso daqui está diferente do que a lei preconizava, orientava. A outra coisa que a lei dizia é para que o rei não tivesse esposas estrangeiras que os corrompessem. Salomão, de novo, se casa com a filha do faraó, e o exemplo máximo de rei ruim que nós encontramos ali em 1º e 2º Reis é aquele que se opõe a Elias, é o mal acabado ou totalmente acabado Acabe, que tem como sua parceira de crueldades a estrangeira Jezabel. Então aí nós vemos uma antítese daquilo que é o que o deuteronomista preconizava. O que nos faz chegar ao terceiro ponto, a terceira coisa que você precisa saber sobre os livros de Reis, é que os livros de Reis são uma espécie de clímax da história deuteronomista, ou seja, do narrador que conta a história de Israel sob a ótica de alguém que está lendo o livro de Deuteronômio. Em outras palavras, como os reis eles são diferentes daquilo que deveriam ser e onde eles nos levaram. Eu estou contando essa história da perspectiva de quem tem o livro de Deuteronômio a tiracolo, e o nome disso é história deuteronomista, narrativa deuteronomista. E o livro de Reis é uma espécie de clímax dessa narrativa deuteronomista que, segundo talvez um dos mais importantes estudiosos dos livros de Reis, que é o Martin Noth, segundo o Noth, isso daí explica, ou, na verdade, o narrador está querendo explicar como foi que nós chegamos no exílio babilônico. O que deu errado para que nós fôssemos exilados, dominados pela Babilônia? Então, o Reino do Norte, Israel, foi conquistado pela Síria, como eu disse para vocês. O Reino do Sul, mais tarde, é conquistado pela Babilônia. O que deu errado para que Babilônia nos conquistasse se nós temos o Deus verdadeiro, o Deus vivo? Nós não seguimos o livro de Deuteronômio. Martin Noth é quem vai primeiro, ou talvez o mais influente, que vai delinear a história com essa ideologia como pano de fundo, de contar a história a partir daquilo que deu errado. Essa é a terceira coisa que você precisa saber. A quarta coisa que você precisa saber sobre isso é o que um outro estudioso do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff, vai sugerir. Veja só, o Noth e Martin Noth, do nosso terceiro ponto, ele olha para trás e diz o que fizemos de errado para chegar ao exílio babilônico. Nós fizemos o contrário do que Deuteronômio mandava. Hans Walter Wolff ele vai falar o seguinte, só que o narrador aqui ele não conta a história só olhando para trás. Ele conta a história olhando para frente também. Então, se nós fizemos tudo errado e chegamos ao exílio babilônico, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos nos arrepender. Então, o livro de 1º e 2º Reis é um chamado ao arrependimento do povo de Israel. E então nós vamos ler os livros de 1º e 2º Reis sempre com essa tônica, como se a história estivesse sendo contada para que o leitor percebesse que o povo precisa se arrepender. Se por um lado eu conto a história para que o leitor saiba por que nós estamos numa situação horrorosa, por outro lado eu escrevo a história para que o leitor saiba que mesmo nessa situação horrorosa, você precisa se arrepender e não apenas clamar por ajuda. Hans Walter Wolff vai apontar para isso. E a quinta coisa que você precisa saber a respeito dos livros de 1º e 2º Reis é que, olhando para o Wolff, olhando para o Martin Noth, um terceiro teórico, um terceiro estudioso do Antigo Testamento diz o seguinte, houve uma punição por fazermos o que era errado, porque Israel fez o que era errado, Judá fez o que era errado. Existe um chamado para o arrependimento. Mas existe também
um retrato de um Deus misericordioso e amoroso em todo o livro de Reis. E isso se mostra por meio do adiamento da punição de Israel e da punição de Judá. Gerhard von Rad, outro importantíssimo estudioso do Antigo Testamento, aponta para o fato que Deuteronômio, ele diz que se o povo de Israel não cumprisse a sua parte na aliança, sim, ele seria dominado por outros povos e seria exilado da sua terra, como de fato aconteceu. E em cima disso, o historiador deuteronomista conta a história de Israel e de Judá. É verdade. E chama o povo de Judá no exílio ao arrependimento. É verdade. Mas constantemente um Deus misericordioso que adia a punição. Muitas vezes o povo erra, são muitos os reis que cometem erros e que se distanciam do ideal deuteronomista, até que em algum momento a punição de fato venha. E então Gerhard von Rad diz que os livros de reis retratam um Deus paciente com esses reis traidores. Um Deus misericordioso no meio desses reis idólatras. Esse Deus paciente e amoroso é outro fator importante na leitura de 1º e de 2º Reis. Essas são 5 coisas que você precisa saber sobre 1º e 2º Reis, que sabendo, você vai ler o texto e vai entendê-los, ou vai entendê-lo, melhor dizendo, muito melhor. Quer saber como preparar um estudo bíblico? Dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo que você encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Quer saber como saber mais ainda sobre os livros de Reis? Dá uma passadinha aqui que tem bibliografia sobre o assunto, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.